pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui, agora sim o ano realmente está começando pro Fala Body. E eu trouxe uma pessoa extremamente importante, mas antes disso, hoje eu tenho um parceiro aqui que mais uma vez vocês pedem, vocês não cansam. Eu não sei. Por quê? Cara, eu não sei também. Olha, não é o meu cabelo. E dessa vez ele tá aqui como, ele é o meu Petri, o meu parceiro aqui de perguntas. Eu tô aqui como ator coadjuvante. Renatão, seja muito bem-vindo mais uma vez desse Cara, é um prazer pra mim estar aqui com você e com o Rafael. O Rafael, diga-se de passagem. Que é um cara sensacional. E você Sim. também. Então é por isso que eu tô aqui. Que bom, ficamos muito felizes com a sua presença. Que é bom que fique feliz mesmo. Pessoal, é o seguinte, hoje o nosso episódio está sensacional. Temos um convidado, um cara que manja muito de nutrição, além que tem umas dicas um pouco mais além do que só simplesmente elaborar uma dieta bem qualificada ali nos alimentos. Ele traz umas coisinhas, uns docinhos que vocês vão curtir muito, eu tenho certeza disso. Hoje, o meu convidado é o nada mais, nada menos do que o Rafael Polones, o nutricionista Rafael Polones, pessoal. Rafa, seja muito bem-vindo, se apresente aí pro nosso público, quem é o Rafael Polones? Cara, muito prazer e satisfação. Obrigado, Brunão, uma honra estar aqui no podcast com essas duas lendas, né? Obrigado, irmão. E eu sou nutricionista já há mais de 11 anos e eu comecei a nutrição nos meus 14 anos, para você ter ideia. Acho que eu não comentei isso com você. Sim. Eu fui uma criança, um adolescente muito gordinho. Sofria muito bullying na escola, desilusões amorosas. E quando eu tinha 14 anos, comprei meu primeiro livro de nutrição. E aí minha paixão começou desde então. Comecei a ler livros técnicos de nutrição desde aquela época, para tentar transformar meu corpo, para tentar sair daquela dor que eu tinha, cara, porque era realmente muita desilusão que eu tinha com as meninas e sofrer bullying mesmo com seus Isso é mais colegas. comum do que a gente imagina, né? Não, Com Tem certeza. muita gente aí ouvindo que tem um filho em casa que deve ter um sobrepeso, que deveria ouvir o que você está dizendo, cara. Não para se transformar num nutricionista ou se transformar, não é isso. Mas para ter uma empatia com o que você está dizendo e que tem saída, né? Sem dúvida. Tem saída para isso. só aproveitando esse gancho aí, Rafa, eu também me tornei atleta por ser um gordinho rejeitado pela sociedade. É? Exatamente. E aí? Não foi porque eu olhei na academia a foto dos bodybuilders e falei, quero me tornar um bodybuilder. Não, meu objetivo era sim alcançar e beijar uma mulher na boca. Você vê como é uma coisa muito interessante, né? Porque nós temos uma pessoa aqui na frente da gente que dá a saída para as duas pontas do problema. Uma ponta é a sua e a dele, do obeso, Sim. e a outra é a minha, que era o cara muito magro. Sim. Então você vê que isso aborda os dois universos. Exato. São dois Né? extremos, né? Os dois extremos. Porque são casos onde tinha muita dor, Sim. né? Então, Sim. é onde a gente estava comentando uma vez que os maiores profissionais, os maiores atletas, não foi de uma hora para outra, né? Foi alguma coisa que motivou, tinha uma questão muito, muito forte. Uma força que Exatamente. domina e gera essa... Quando você não quer fazer dieta, quando você não quer treinar, o negócio está dentro de você. Não, eu quero mudar, eu quero transformar. Quer mudar a Isso história. que te Exato. move para frente, né? Sim. Que te dá aquela motivação. Boa. Desculpa te interromper, Rafa. O que mais tem para nos contar, meu amigo? Aí você, por essas desilusões, se aprofundou mais na nutrição. Sim. Cara, quando eu tinha 15, 16 anos, eu já tinha certeza que eu queria ser nutricionista. Que legal, cara. Apesar de que algumas pessoas da minha família falavam, você vai virar nutricionista, você vai morrer de fome. Mas minha mãe não, minha mãe sempre me incentivou, cara, se é isso que você quer, nada a ver. Top. Só que se eu tivesse ido na opinião dos outros, eu não teria feito a nutrição. Sim. Porque na época, cara, isso faz o quê? Mais de 20 anos. Nutricionista eram pouquíssimos, cara. Sim. E então foi uma coisa que eu segui essa paixão desde então, continuei estudando, tanto que na época, assim, você não conseguia ter essa absorção de conteúdo de nutrição em livros, eram poucas coisas, você tinha que ler fórum de fisiculturismo. Verdade. Né? Então eu me aprofundava muito nesses fóruns, nos livros que eu conseguia Bacana. e fui me aprofundando e não parei desde então.
E hoje tá com quantos anos, Rafa? Tô com 33. Um menino ainda. Menino. Nossa, Um menino. nossa, uma criança. Um garoto prodígio. Sem dúvida nenhuma. Não, e um profissional de sucesso, que é o mais legal Exatamente, disso. é. Com 33 anos já é um profissional de sucesso. Isso é Sim. incrível, né? Aí você Top para pra demais. pensar, 20 anos aí de estudo, Sim, praticamente. Pelo menos. Pelo menos. top. Vamos lá, Renatão. Você faz um trabalho com o Rafa. E qual que é a sua visão trabalhar com uma pessoa que já carrega essa formação como nutricionista, mas que enxerga em você um profissional de educação física, um cara que pode ajudar a evoluir? Qual a conexão de vocês dois para a evolução do Rafa? Olha, em primeiro lugar, o Rafael é o primeiro nutricionista que eu treino Tá. desde que eu comecei a dar aula em 1991 em Los Angeles. É o primeiro. Que legal. E o que eu tenho para dizer para você é que eu fiquei muito surpreso com o Rafael, com o nível de conhecimento dele dentro do universo do fisiculturismo. Uhum. O quanto que ele me passou de informações assim informalmente durante o Sim. treino, conversando, e que eu vivi de maneira empírica, né, por acertos e erros. Eu comecei a também não só ensinar para o Rafael as técnicas de treinamento que eu tenho acumuladas em todos esses anos, mas eu também eu percebi que houve uma troca de informações no sentido de, por exemplo, eu vivia perguntando para mim mesmo e por amostragem vendo, por exemplo, pré-treino, pós-treino, nutricionalmente falando. Tá. Rafael, explica um pouco o que é esse pré-treino e pós-treino, como é que é isso? Como é que a gente deve conduzir isso? Né? Isso é uma pergunta que eu recebo até, inclusive, muito no direct. Às vezes algum vídeo que eu posto, ou algum conteúdo que eu coloco nos stories, a pessoa diz, não, mas isso serve como pré-treino? O que eu tenho que fazer como pré-treino? E nós não estamos falando de termogênico, não é isso? Como pré-treino. Suplementação. Nutricionalmente, Sim. o que é mais eficaz? As pessoas querem, pré, pós-treino, são as coisas que as pessoas mais querem saber. Sim. Como se isso fosse o mais importante. Sim. Porque, na verdade, isso é só um contexto. Antes, Rafa, para complementar a pergunta do Renatão, lembrando que a gente treina na mesma academia, pessoal, e o que eu mais observo ali, e o nosso público também não é pessoas que estão, não todos não saibam, mas muitas pessoas não estão no meio da musculação e talvez também nem são obrigadas a entender o que teria que comer para realmente ter um ganho melhor no seu performance, né? uma performance melhor. Porém, como é uma galera que vem ali do escritório, eu sempre me deparo com eles comendo um café com leite e um pão de queijo ou uma torta de frango. Todos nós sabemos que talvez isso não vai ter nenhum benefício, mas eu gostaria que você explicasse isso. Por que até hoje, com tanto conhecimento, trazendo esse pré-treino, que o Renatão falou com essa mesma pergunta, mas por que as pessoas têm essa dificuldade, cara, em encaixar os alimentos corretos para poder evoluir? Sim. Esse é um ponto que, primeiro, há uma dificuldade da organização da pessoa. Tá. Porque, primeiro ponto, seja qual for o objetivo da pessoa, a base tem que ser organização. Qualquer dieta não funciona se não tiver uma organização. Tanto que as pessoas que trabalham muito, que têm uma rotina muito corrida, falam assim, ó, se a pessoa tem uma pessoa que faz marmita, ou que já deixa as coisas tudo pronta, ou, por exemplo, tá fazendo dieta, que tem uma esposa ou esposa que faz as coisas, cara, na maior parte das vezes flui muito bem, porque a comida já tá pronta, então a pessoa vai e pega. Então ela não tem que pensar muito. Eu acho que essa, inclusive, deve ser a maior dificuldade de quem começa sem dúvida. nunca ter feito. Não estamos falando de atleta, estamos falando de pessoas comuns. Exato. Sim. A organização é um dos pontos chaves para qualquer pessoa ter resultado e de forma consistente. Legal. Porque senão, imagina só, comecei a treinar agora, comecei a fazer dieta, e aí eu não, sei lá, eu tenho uma certa motivação no início, então eu consigo me organizar, mas não é uma coisa que eu gosto de fazer. Então vai fazer 1, 2 semanas, aí depois ela abandona, porque o trabalho da pessoa demanda tanto dela que ela
não consegue seguir, aí abandona o processo. Boa. Eu Então seria vejo muito. ter disponível para comer aquilo que você precisa comer no momento que você precisa comer. Exatamente. Senão ela fica à mercê das coisas que ela compra na lanchonete na academia, Uhum. né? No almoço por quilo Sim. e por aí vai. Aí chega à noite, não tem organização, que é onde as pessoas mais erram na dieta. É chegar à noite cansada e faz o quê? Pede iFood, pede delivery. Sim. E aí ferrou. Sim. E aí assim, ela tá fazendo certo uma semana. Aí acontece de, por exemplo, na quarta-feira à noite ela pegar um delivery. Uhum. Ela quebrou o planejamento dela. O fato dela ter quebrado o planejamento dela já desmotiva ela no Enfraquece restante. psicologicamente. Exatamente. Exato. E aí já começa a virar um hábito. E aí toda noite ela começa a pedir o iFood. Sim. E aí ela não começa a ver resultado. E aí Aham. abandona todo o processo. Entendi. Então a organização é um dos pontos mais importantes para dar certo qualquer coisa. Isso para qualquer tipo de pessoa. A gente não tá falando aqui de qualidade no sentido de produtos caros, porque as pessoas também têm isso. Eu não vou no nutricionista primeiro que é caro. Exato. Começa por aí. Segundo, Eu acho que isso que você está dizendo é importante, porque o que eu aprendi como fisiculturista e também com o Rafael é que o básico continua funcionando muito bem. Né? exato. Sim, exatamente. Então as pessoas têm isso talvez como uma desculpa. Ah, ele vai pedir para eu comer psyllium, que agora virou algumas substâncias que acham que Da moda. da moda, É, ou, da ou moda. algum produto que é caro, ela tem que comer filé mignon. Ela sempre tem uma desculpa. Tilápia. Tilápia. Não, eu vou comer só tilápia. Ou salmão, É. enfim. Mas- E fazem com que elas não consigam seguir uma rotina e ter uma constância, Rafa. Exato. Porém, o que eu gostaria de pedir aqui? Não é que, obviamente, a gente sabe que existe muita particularidade entre as pessoas e cada pessoa tem um tipo de dieta específico. Uhum. Isso aí é unânime, não tem como a gente discutir sobre. Porém, eu acho que existe algo mais básico que funcione para todo mundo. Então, o que eu queria te pedir, Rafa, se fosse para dizer 3 refeições básicas, no geral, você tem alguma ideia que funcionaria para todo mundo? Primeiro, você não tá falando só em relação a pré-treino. Exato. Você tá Tô falando... falando assim para as pessoas, o pessoal fala assim, pô, mas eu saio de casa às 3 da manhã, eu não consigo, não dá, meu dia não dá, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Uhum. Então, ó, se você conseguir fazer 3 refeições, Uhum. você consegue, no Boa, mínimo, boa. dar uma Que limpada aí no seu consegue fazer uma organismo. generalizada. Exato. Nossa, certo. Porque, Pensar café da manhã, almoço e jantar. exato, é isso aí. Beleza. Se a pessoa tem disponível 3 refeições no dia Sim. para fazer. O mais simples Café possível. da manhã, ou ela vai fazer em casa, ou vai fazer no escritório, se ela for. Certo? Sim, aham. Normalmente, pelo menos pelas pessoas que eu atendo, sempre o escritório fornece alguma coisa. Então, se a gente vai pensar, pelo menos assim, ter um equilíbrio com relação a proteína, carboidrato e gordura, Uhum. a maioria das pessoas comem ovos de manhã. Então é uma coisa fácil de encaixar em qualquer alimentação para que você tenha aí um aporte de proteína e gordura. A pessoa não gostar de ovos. Então, exemplo, ovos seria uma opção. Tá. Ela pode usar iogurtes, por exemplo, com um pouquinho de whey para, vamos Legal. supor que ela não coma nada de ovo. Uhum. Então ela pega um iogurte natural desnatado, mas algumas pessoas não gostam porque ela é muito azeda, então eu já até te falei isso, colocar um pouquinho de whey no iogurte, cara, fica uma delícia. Fica. Ou então você pegar uma banana amassada, colocar um whey junto, faz um docinho, aí você já tem um aporte legal de proteína. Legal. Carboidrato, pão, por que não? Pode ser um pão francês, se a pessoa não consegue comer esse pão integral, mas porque a partir do momento que ela associa uma proteína, uma gordura, ela já diminui o índice glicêmico do pão. Não quer dizer que é a melhor opção. Tá. Só que às vezes a pessoa se para, porque fala assim, eu não consigo comer pão integral, eu não consigo, Uhum. entendeu? Acha que não tudo pode bem, comer o pão exatamente. francês. Então, você junta o pão francês com o ovo, você consegue fazer uma refeição assim relativamente equilibrada. Uhum. Eu acho que fruta é uma coisa que eu tento não tirar de praticamente nenhuma dieta, Legal. pelos benefícios que isso vai gerar em relação à microbiota intestinal, processos inflamatórios. Então, só aí a gente já, Sim. para a maioria das pessoas, já vai conseguir fazer alguma coisa, seja com ovo, seja com algum queijo magro, um queijo cottage, eu particularmente gosto muito, apesar dele ser não tão acessível para todo mundo, mas Ok. em relação à qualidade ele é muito bom. Pode ser um queijo fresco também. Enfim, eu acho que aí a gente já faz uma refeição. E hoje em dia, mesmo para quem possa ouvir isso e pensar, tá, mas eu não tomo whey por conta disso, daquilo, mas hoje tem proteínas de várias origens diferentes, não é? Sim. Sim, com certeza. Tem, inclusive, que eu não sei se você já experimentou, mas
Tem proteína de alfarroba, que é uma proteína vegana que inclusive a gente faz lá na Doce Juntos, que é uma delícia, porque as proteínas de ervilha... Eu experimentei hoje, olha. E o legal do Rafael é que ele não esquece para os pacientes dele, Sim. ele não esquece da questão do sabor. Sim. Isso é o principal. Isso eu acho muito legal. É legal mesmo. Porque legal não mesmo. é que, olha, você vai comer alfafa com broto de bambu. Não é isso. Ele dá um jeito de fazer a coisa ficar atraente. Porque é mais difícil para uma pessoa obesa abrir mão do sabor, né? Até porque, assim, vocês dois, assim, são pessoas fora da curva no sentido de paladar. O que eu quero dizer? Faz o que tem que ser feito. Sim, sempre foi a vida. Então, cara, foi comer frango e batata doce 20 anos da vida. Exato, porque a gente faz quer o que tem que ser resultado. feito. Só que isso é 2% das pessoas que vão fazer isso, né? Então, uma coisa que eu me preocupo muito é realmente essa questão da palatabilidade, porque senão é a mesma coisa, vai seguir 1, 2 semanas e depois abandona. A palatabilidade. Exatamente. Isso é uma coisa gostosa. Tá. Porque senão não consegue levar no longo E prazo. foi daí que você acabou desenvolvendo a sua empresa. Isso. Junto com a minha esposa. E a sua senhora. Porque a questão do doce é o seguinte: eu sempre fui muito formigão. Sim. Sempre gostei muito de doce. Rafa, só pra gente não perder o fio da meada. Das refeições. Ficamos no café da manhã ainda. Termina as refeições. É verdade. Por favor. É que tem as pessoas estão marcando. Tem tanta coisa As pessoas estão esperando. Então, vamos pro almoço? Vamos pro café da manhã, beleza? Fechou? Beleza. Almoço. Tá. Se a pessoa vai comendo 1 quilo, cara, ela consegue facilmente fazer dieta. O ponto é que É como é elaborada a não, comida. a palavra que eu quero dizer é ela vai ter muita tentação na hora do almoço quando tem muitas muita coisas oferta. gostosas, exatamente. Uhum. Então o ponto de tomar cuidado é isso, mas no quilo ela consegue comer um arroz integral na maior Sim. parte das vezes, uma batata doce, uma mandioquinha, Uhum. carboidratos vai ter de monte. É não comer pela E outra? emoção, é comer pela razão. Exato. E aí, onde eu vejo a maior parte das pessoas colocarem um culpado é sempre no carboidrato no almoço. Porque tem muito carbo, mas na maior parte das vezes o que ela come, ela tem muito mais gordura do que carboidrato. Exemplo. Vai pegar o pastelzinho. Uhum. Tá bom, eu não tô falando que carbo você pode comer à vontade, mas ela acaba extrapolando muito mais na gordura do que no carboidrato. Uhum. Então as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado com isso quando vai pegar alguma comida. Porque, por exemplo, uma coisa que tem muito queijo, quantidade calórica lá em São cima. as escolhas, né? Exato. Então, é muito mais fácil, ela tem que se policiar em não extrapolar em gordura do que em carboidrato. Sim. Porque 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. Mais ou menos o ideal seria qual no almoço? Então, um prato de arroz e feijão, Tá. ou um outro tipo de carboidrato que não tenha tanta gordura, certo? Uma proteína, então frango, peixe, uma carne vermelha magra, um filé mignon, carnes magras, filé mignon, patinho, Uhum. alcatra, peixe, cuidado com o salmão, porque o salmão é bem mais gorduroso. Uhum. Somente o salmão que a gente E compra. deixa eu te perguntar, e se a pessoa tiver uma tendência mais vegana? Aí ela pode, por exemplo, eu não como carne, eu já te falei, Não. eu não como carne, né, já há um bom tempo. Então ela pode optar mais pelas leguminosas, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, Perfeito. proteína de soja. Tá. Se ela não come carnes e ela é vegetariana, pode optar mais por ovos. Eu pergunto porque tem esses milhares de pessoas ouvindo a gente. Sim, sim. Então, assim, dessa gama de pessoas, sempre vai ter aquela pessoa, mas ele não falou que Exato. eu sou vegetariano ou vegano. Exatamente. Então, essa É isso coisa, mesmo. entendeu? Sim, Por isso claro. a minha pergunta. Com certeza. Então ela focar certeza. mais nessas leguminosas, nos ovos, proteína de soja, ela consegue tranquilamente. Pegando esse gancho aí, Rafa, do almoço ainda, que a gente tá um pouco lento, pessoal, porque são informações, as pessoas podem achar que não, mas se vocês levar em consideração isso que a gente tá falando aqui, o que a gente tá querendo é facilitar para você, porque tem tanta informação na internet É destravar, né? que acaba confundindo. É Sabe destravar. por quê? Por que eu tô falando isso pra você? Porque eu falei com uma pessoa, ela falou pra mim assim, mas assim, aonde eu como, assim, eu como feijão, arroz e um frango, como se estivesse errado, Exatamente. Exato. sabe? Exatamente. Tipo assim, não, porque se eu lá não tem mandioca cozida, não tem batata, como se tivesse comer só
esses alimentos. É. Então, assim, tem tanta informação, as pessoas trazem tanto resultados milagrosos Sim. que esquece que tem que ter uma oferta de variedades de alimento para que o seu organismo também consiga responder da maneira diferente. Então, pessoal, não é errado comer feijão e arroz, né, De Rafa? forma alguma. E Também não seja tá qual errado for o comer a mesma objetivo. coisa todo dia. Exato. Tá, Porque a eu só maioria tenho das arroz, feijão e frango. Tá bom. Exato. Que ótimo. Que bom que você tem isso, Sabe? né? Porque a maioria das pessoas que devem assistir aqui Aham. vão estar focando na perda de... Na maior parte das vezes estão focando na Sim. perda de peso. Sim, sim. E aí onde a perda de peso só tá focando, ó, não pode comer nada de carboidrato e não é assim. A máxima, deixa eu te perguntar, a máxima continua sendo gerar um déficit Sem calórico. dúvida. Exatamente. Uhum. Só que é muito mais fácil você gerar déficit calórico comendo do carbo do que gordura. Esse é o ponto que eu Certo. falei da questão calórica. Porque isso acontece muito. Às vezes a pessoa chega me procurando, já fazendo alguma estratégia na alimentação, você vê que ela não tá comendo quase nada de carboidrato, mas ela tá se arrastando. E Não muitas consegue vezes essa treinar. pessoa estaria se dando melhor com uma outra estratégia. Exatamente, exatamente. Que muitas vezes eu coloco, coloco mais carboidrato, diminuo um pouquinho a gordura, que é inclusive que a gente fez com você, que você já percebeu uma puta diferença. Sim, foram 3 e, quilos e muda. 5 dias. Exatamente. É legal isso, né? Então são ajustes que a gente vê muita desinformação na Então, o internet. almoço e o jantar? O jantar não vai fugir muito disso. Porque vai depender. Se ela for fazer na casa Geralmente é dela, em casa, né? normalmente é em casa, é tomar cuidado, né, com os iFood da vida. iFood. Mas é manter uma proteína básica, um frango, peixe, uma carne vermelha, ovos. Uhum. Colocar um pouquinho de carboidrato também, até porque o carbo ajuda na qualidade do sono. Então não porque as deixar. pessoas- E o sono é o As principal pessoas tiram também. carboidrato à noite. Exato. Não quer dizer que você pode entuchar carbo, até porque à noite a nossa resposta ao carboidrato tende a diminuir um pouco, Tá. por conta de sensibilidade à insulina e outros fatores. Mas não tirar todo o carboidrato. É pra muito legal facilitar. você abordar essa questão do carboidrato, como a gente já tinha conversado algumas vezes durante os Sim. nossos treinos, né? Aham. Porque assim, na época do Arnold, todo mundo queria fazer a dieta do Arnold Schwarzenegger. Sim. Que ele pregava o quê? Era baixíssimo em carboidrato. Proteína alta e baixo carboidrato. Uhum. Aí entra Mike Mentzer dizendo não, vocês não podem dar as costas para o carboidrato. O carboidrato é muito importante. É tão importante quanto ou mais importante do que a Sim. proteína. Sim. E aí Exato. você escuta dois mundos, né? Então, Rafael, como é que você desmistifica aí para geral essa questão da ingestão de carboidrato tem que ser restritiva É sempre ou um não? vilão, né? Porque ele é sempre tido como vilão. Ah, você tá Verdade. comendo muito carboidrato. E ele não é o vilão, né? Na verdade, o carboidrato ele é muito mais um aliado do que um vilão. Eu acho que, assim, existem períodos específicos de estratégia que você vai deixar o carboidrato mais baixo. Mas, em geral, tanto para perda de gordura quanto para ganho de massa magra, o carboidrato vai ser muito mais um aliado. Uhum. Porque é o que acontece, que eu até te expliquei isso na consulta. Falando de maneira mais simplista, quando a pessoa está com carboidrato muito baixo, ela vai estar normalmente com a gordura mais alta. E normalmente, quando ela está com a gordura mais alta, ela cria um ambiente no corpo dela de gerar mais processos inflamatórios. Aham. E quando essa inflamação está mais alta, ela faz com que ela não consiga absorver tão bem o carboidrato. Uhum. Então a glicemia dela fica mais alta. Então é como se a célula dela não está conseguindo captar esse carbo. Entendi. E aí, por exemplo, a pessoa faz um exame de sangue, ela vê que a glicemia está alta. Quem que é o vilão? É o carbo. Uhum. Só que o problema não está sendo o carbo, porque o carbo mais alto está só sendo uma manifestação do que está acontecendo no organismo dela de não estar captando essa glicose. Nossa. Sim. Só que Louco. o problema é a inflamação que está sendo gerada pela gordura. Uhum. E aí o que acontece? A pessoa tira o carbo e só come mais gordura, mais proteína. Então ela não está sendo responsiva ao carbo por conta da gordura que ela está comendo. Aí a partir do momento que diminui esse processo inflamatório, ela começa a captar muito mais esse carboidrato, Sim. começa a responder muito mais à dieta. Até porque quando você tem essa inflamação no cérebro, no hipotálamo, e você não consegue fazer o carboidrato se ligar lá com mais efetividade, a insulina, você tem uma redução do seu gasto energético. Porque a insulina, quando se liga no cérebro, ela aumenta o gasto energético. Ela dá mais saciedade. Então o carbo ele vai ajudar muito nesse processo de queima de gordura Uhum. também. Certo. Só que a gente precisa preparar o organismo da pessoa para isso. Precisa reduzir esse processo inflamatório. Uhum. Então, de maneira geral, ele vai ajudar em todos os sentidos. Pra Vai ganho de massa magra. reensinar essa pessoa. Mas existe uma forma que a pessoa consiga se avaliar, Rafa, e falar, eu acho que eu devo estar
com alguma inflamação interna que eu não tô conseguindo. Não, se a pessoa faz um exame de sangue, ela vê que a glicemia dela tá no limite, assim, entre 95 para cima. A insulina dela tá de 6 para cima. Já é um indicativo que ela tá com uma resistência à insulina. Aham. Provavelmente isso por conta de algum processo inflamatório que ela tá no organismo dela. Legal. Proteína C reativa tende a estar mais alta, leucócitos mais altos, acima de 6.500. São vários marcadores que indicam algum processo inflamatório no corpo da pessoa. Fisicamente, tem como saber? Pô, a pessoa fica um pouco mais inchado? Não, Ou é não? que assim, ó, a pessoa que tem mais gordura corporal, ela já é inflamada por si só. Tá. Porque a gordura, ela gera processo inflamatório. Uhum. Então, assim, a gente tem que analisar o contexto também. Entendi. Ô, Rafa, diz pra gente aqui o seguinte. Essa parada de dieta flexível, principalmente agora após o carnaval. Certo. Todo mundo bebeu, comeu à vontade. Agora, não, até segunda-feira eu vou fazer um jejum intermitente. O projeto Verão está de luto, né? Tá de luto. Porque não conseguiu, aí emendou no carnaval, fala, agora eu tomo jeito, aí vem a Páscoa. É. E aí já vai pro ralo, né? Não tem jeito. Você acha, Rafa, que esse jejum que a galera faz sem ter fundamento, tá? Não é quem realmente faz, o que funciona, não sei. Pra ser honesto, eu nem sei se funciona realmente. Porque eu tenho pensamentos diferentes sobre. Obviamente, ficar um período sem comer, a gente sabe que pode ser talvez até uma desinflamação do organismo. Mas, entre fazer uma dieta tradicional bem elaborada ou fazer jejum, eu vou sempre pela dieta. Pra mim. Certo. Mas a minha pergunta é, agora os foliões que estão voltando das festas, que se acabaram na bebida e comeram hambúrguer todos os dias. Álcool e gordura. Álcool e gordura. O que você acha que isso vai funcionar? Até segunda-feira vai... eu vou desinchar. Porque é isso, pessoal, não se enganem. Rafa, agora... Joga limpo aqui. O que realmente vai acontecer até segunda-feira se o cara vem chutando balde aí? É assim, ó. Primeiro que existem várias estratégias diferentes que a gente pode usar para determinados objetivos. O jejum é uma delas. Eu, particularmente, gosto muito do jejum. Só que, assim como o jejum, tudo precisa estar muito bem estruturado. Porque senão não vai dar certo. Por exemplo, vamos pensar que... Aí a pessoa fala, isso não é pra mim, né? Exato. O jejum para uma pessoa que é extremamente ansiosa e impulsiva. Vamos supor que ela vai ficar sem comer durante o dia, chega à noite, estressada do trabalho, ela vai atacar a comida. E vai acabar extrapolando uma quantidade assim absurda. Então talvez para essa pessoa não seja interessante. Tá. Só que o jejum, ele tem vários intuitos diferentes e tem vários tipos de jejum diferentes para se fazer. Tá. Pode ser um jejum pensando em longevidade, e cada vez mais estudos mostrando isso, de melhora de autofagia celular, Legal. melhoras de marcadores relacionados à longevidade de maneira geral. Pensando em perda de peso, que é o que a maioria das pessoas fazem. Existem dois tipos principais de jejum. O jejum que você para de comer de manhã, que é o que a maioria das pessoas fazem, e aí você começa no almoço e vai até a noite. E o jejum que você come no início do dia e para de comer à noite. Se a gente vai comparar esse primeiro jejum que você para de comer no início do dia... Desculpa a minha ignorância. O cara que para de comer no início do dia, ele comeu durante a noite? Sim. Não, digo assim, vamos pensar que o jantar, a última refeição dele foi 10 horas da noite, Certo. 8, 9 horas da noite. Tá. Mais ou menos a Entendi. faixa, certo? E aí ele vai fazer o jejum Vai fazer o jejum. até Aí- 4 horas da tarde. Não, aí na verdade ele vai fazer mais ou menos meio-dia. A primeira refeição dele é ao meio-dia. Entendi. Entendeu? Tá. Entendi. Basicamente isso. Então, começa a comer no almoço, primeiro o jejum. Começa a comer no almoço e vai até o jantar. Tipo 9, até 10 horas. às 8 da noite. Exato. Tá, esse é o jejum. Sem parar. Sem parar, né? Não precisa mais. Cheiro sabe. Sem parar. Talvez você me enganou. Você vê o pensamento da pessoa que gosta de comer, né? Falei, então eu vou poder comer sem parar. Sem Né? parar, Faz uma refeição só. Só porque eu tô em Começa jejum, meio-dia e vai até as 8 da noite. Entendi. Tipo isso. Então, Tá engraçadinho. vamos pensar esse aqui sendo o primeiro jejum, certo? Que é o que a maioria das pessoas fazem. E aí o outro, que você começa a comer no café da manhã e vai até por volta aí de umas 4, 5 horas da tarde. Bacana. Certo? Que a maioria das pessoas não fazem esse.
Se a gente vai comparar esse primeiro jejum com uma dieta tradicional de déficit calórico, ambas dietas têm o mesmo déficit calórico. Não tem diferença nenhuma de resultado aqui. Nenhuma. Caramba. A não ser que isso te facilite no seguinte cenário. Se você tá com uma refeição a menos, você tá comendo mais nas outras refeições. Certo? Aham. Fica mais volume. Uhum. Então isso te facilita a ficar mais saciado, Certo. tá? Esse é o único benefício, tá? Tá. Esse outro tipo de jejum, que é mais difícil de fazer, ele tem benefícios fisiológicos. Tá. Todas as nossas células, elas têm relógios biológicos. Uhum. Então, você está indo de acordo com o seu ritmo circadiano. As nossas células, elas têm horário para fazer as coisas. Então, por exemplo, o nosso pâncreas, ele libera menos insulina no período da noite. Certo. Quando a gente começa a produzir melatonina, Uhum. que é aquele hormônio que deixa a gente mais sonolento, ele vai até o pâncreas e faz liberar menos insulina. Uhum. Então, por isso que à noite não é legal você entuchar de carboidrato. Certo. Porque sua resposta ao carbo é menor à noite. Um dos motivos é esse. Então, esse jejum que você imita, você vai de acordo com o seu ritmo circadiano, Uhum. você tem mais benefícios em relação a níveis inflamatórios. O nosso gasto energético para fazer digestão e absorção de nutrientes é maior no início do dia comparado com a noite. Uhum. Então, a gente gasta mais energia para fazer digestão no início do dia comparado com a noite. Certo. Não é extremamente significativo, mas é. Uhum. Então, esse tipo de jejum, você tende a se beneficiar mais em relação à perda de peso. Só que, assim, é mais difícil de fazer. Porque você vai chegar em casa com a sua esposa, com seus filhos. É um momento que você tá relaxado, você não vai comer nada. Uhum. Só que, assim, é mais difícil no início. Com o passar dos dias, os estudos mostram que a pessoa ela vai ficando vai ficando mais fácil, porque os níveis de hormônios que geram fome, saciedade, eles ficam mais controlados. Isso, desculpa, Rafa. Que horas que seria mais exata? Existe assim? Então, tem vários estudos mostrando, mas em geral, esse jejum que imita o ciclo circadiano, ele vai até umas 4, 5 horas da tarde no máximo. Aham. No máximo. Tem estudos que mostram até 2 horas da tarde. Tá. Aí é um pouco mais agressivo, digamos Sim. assim, não é todo mundo que vai conseguir fazer. Sim. Mas em relação a benefícios do jejum em si, esse aqui acaba sendo mais vantajoso. Legal. Entendeu? E aí ele vai até o outro Aí dia? você começa no café da manhã. Você Ah, pararia de comer Assim, por volta das 3, 4 da tarde. 3, 4 horas da tarde e depois vida normal. Toma, Acordou, faz o café da manhã e segue. E talvez essa também seja uma boa estratégia para as pessoas que talvez reclamam que não conseguem fazer 3 refeições, que foi esse caso que a gente falou. Sim. Básica. Ah, pô, eu tenho um dia corrido, então fica sem comer. Exato. Sim. E quando comer, come um pouco mais Sim, dentro do planejado, Exato. que vai ter mais resultado. exatamente. Então, sim, ele tem esse benefício. Porém, a minha pergunta é, para os foliões que querem fazer 4, 5 dias de jejum, funciona alguma coisa? É difícil. Não né? funciona. É que assim. Porque as pessoas querem falar, mas eu Sim. perdi 3, 4 quilos. Não adianta você se enfiar numa fogueira Exato. e depois dentro d'água. Você vai estar todo chamuscado. Porque assim, primeiro que Não assim, adianta. essa pessoa ela já tem um mindset totalmente deturpado. Exato. Assim, ela tá vindo de um contexto de folia, Uhum. de besteira. Então, assim, a mente da pessoa já não tá preparada para isso. Ela vai ter resultado? Vai, mas e depois? O que você acha que ela vai conseguir manter? Não. Não tem como. Não vai, Tem que não trabalhar. Aí tem que tomar E essa ou pessoa- Ozempic ou essa pessoa manjar. também não vai ter disciplina para fazer. Não vai. Sabe o que acontece? Muitas vezes, Brunão, eu sou muito mais psicólogo na Sim. consulta do que nutricionista. É isso que Se a isso que gente não fala. trabalhar a parte psicológica da pessoa, não Sim. dá, cara. É mais uma dieta que a pessoa vai seguir. Só que se a Uhum. gente não trabalhar em melhorar a mentalidade dela, não resolve. O que me leva à próxima pergunta que eu tenho para você. Boa. Dentro disso aí, será que eu posso te perguntar com quem é mais fácil trabalhar? Se é com homem ou com mulher? Quem é que te mostra mais compromisso na missão que você dá? Não tem regra em relação a homem ou mulher, tá? Tá. Isso vai depender principalmente dos fatores emocionais que a pessoa se encontra. Uhum. Então, assim, às vezes a pessoa ela tem problemas diversos no trabalho ou na relação com o cônjuge dela. Então, a pessoa que tem alguma questão emocional e aprendeu a tratar um desconforto emocional
com a comida, Sem porque escutar na comida. a gente aprende isso desde cedo. Com a nossa mãe, tá chorando, a mãe vai lá e dá comida. Então ela tá tratando um desconforto emocional com alguma coisa. E aí, no decorrer da vida, as pessoas aprendem a tratar esse desconforto, seja com bebida, chega em casa à noite e toma aquela bebida para dar aquela acalmada. Depende do gênero. Depende do momento psicológico Totalmente. e emocional dessa pessoa. Sem dúvida, sem dúvida. Ou com comida. Então, normalmente as pessoas que têm essa questão emocional, tem várias outras coisas, mas em relação à parte emocional, é onde mais impacta da pessoa não conseguir seguir em longo prazo a dieta. Ó, da mesma maneira que eu consigo usar a bebida como uma ferramenta para aliviar esse desconforto, a pessoa procurar uma outra alternativa que não necessariamente seja tão prazerosa quanto, mas que gere uma sensação de conforto. Seja, ligar para uma amiga toda noite, passear com o cachorro, tomar um banho de banheira quente ouvindo uma música. Então, alguma coisa que dê uma calma nela. Exato, mas não simplesmente não dá. Você não consegue tirar esse comportamento sem colocar outro no lugar. Deixa eu perguntar aqui pro Bruno. Bruno. Oi, pois não. Você é como eu que tem essa dúvida em relação ao infratreino? Cara, se é produtivo, se a gente consome alguma coisa durante o treino, come alguma coisa, bebe algo, uma mistura, seja ela qual for, de creatina com glutamina, com niacina, sei lá. Eu sempre tive essa curiosidade, porque assim, falar pra você de verdade se eu tenho certeza que isso funcionou quando eu fiz, não faço a mínima ideia. Mas a gente fez. Sempre. Né? Sempre. E aí, Rafael? Rafa, aproveitando esse gancho, queria também já complementar com uma outra curiosidade, né? Nem pergunta, né? Depois que você responder essa nossa. Hoje também o mercado de suplementação aumentou muito. E eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, eu não tô almoçando, mas eu tô tomando whey. Como se fosse uma refeição. Depois você explica pra gente o impacto que tem entre você trocar alimentos só por suplementação. Tá? Então, bora. O intratreino, desculpa, não é intratreino, né? Infra. É o infra. Eu conheço como infratreino. Infratreino. Tá. Vivendo e aprendendo com os sábios. Eu não sei nem se isso é real, mas eu... Renato, você é um homem culto, essa expressão vem de um cara chamado Milo Sarcev. Eu conheço. Certo? Ele é um grande advogado do infratreino. Legal. É um cara que diz que dependendo do que você... Porque assim, aí que entra um cara como o Rafael, um profissional como o Rafael, que vai determinar o que é interessante e o que é bobagem dentro de um infratreino, entendeu? Sim. Vamos lá. Primeiro eu falar da parte teórica, depois eu vou falar da parte prática. Legal. Tá? Parte teórica. Rafa, para você, enquanto você vai falando, Lucas, meu amigo, põe um Insta do Rafa aqui na tela e vai passando. Só o pessoal, enquanto ele fala. Então, vamos lá. Parte teórica. Hoje em dia, os estudos não mostram benefício nenhum em fazer intratreino. Certo? Não tem. Se você tem uma dieta bem estruturada, isso não mostra benefício. Certo? Vamos para a parte prática. Eu, particularmente, assim como algumas pessoas que eu atendo, e até já falei isso com o Renato, eu percebo uma diferença bem legal em relação a usar um intratreino, performance. Boa. Pensando em performance, tá? Só que isso pensando no nível de treino de uma pessoa que treina muito bem. Claro. Não adianta, não vai fazer diferença nenhuma, só vai atrapalhar. Exigência. Só vai atrapalhar, porque se você tá com mais comida no seu estômago, isso pode atrapalhar de certa forma, por isso tem que ser escolhido bem a dedo o que você vai usar no intratreino, porque isso pode atrapalhar na chegada de sangue no músculo que você tá treinando. Legal. Que a gente quer que chegue oxigênio, nutriente no músculo que tá sendo treinado. Certo? Dito isso, por que eu comecei a fazer essa questão do intratreino? Foi até uma vez que eu te encontrei e você me perguntou o que era aquele sensor de glicemia que eu estava usando. Aquele sensor, eu usei isso muito antes de começar a treinar com o Renato. Eu estava fazendo uma dieta realmente muito restrita. Acho que por quanto que eu treinava, eu estava fazendo umas 1.400 calorias, 1.300 calorias. Para mim é muito baixo, muito baixo. E aí o que estava acontecendo? No meio do treino, eu começava a ter hipoglicemia.
Só que eu não sentia que não passava mal. Obrigado, irmão. Só que caiu um pouco o rendimento no treino, me dava uma certa tontura, não estava normal. E aí foi quando eu comecei a mensurar minha glicemia. Eu colocava o sensor e ia medindo a minha glicemia. E aí eu comecei a perceber que não só durante o treino minha glicemia ficava baixa, mas também à noite. Então meu sono ficava prejudicado. Tanto que a gente tem que tomar cuidado com a restrição, o nível de restrição, porque isso impacta no sono também. Sim. Não só pela falta de carbo, mas o déficit calórico aumenta o cortisol. E a adrenalina, noradrenalina, então a gente deixa mais ligado. Então o sono acabava ficando prejudicado. Então, com base nisso, eu criei uma rotina de ficar testando várias coisas durante o treino. E aí eu comecei a perceber na prática... Né? Monitorando. Que legal. No déficit calórico, o intratreino, ele ajudava muito a minha performance. O ponto é por isso que a gente precisa falar vários pontos aqui, mas se a dieta está bem estruturada, não é todo mundo que vai precisar de intratreino, tá? Porque desde que você esteja com um estoque de carboidrato no seu músculo e no seu fígado, glicogênio, você está com um bom aporte, você vai conseguir treinar bem. Na maioria dessa modalidade específica que é o que a gente faz, musculação. Que é musculação. Aí acho que corrida vai ser outro esquema. É só para o pessoal que também não faz musculação e que corre, ou então faz um triatlon, que sabe da importância disso. E também o quanto esse treino vai durar. Porque às vezes a pessoa vai fazer 30 minutos de musculação, provavelmente não vai ter tanta utilidade assim. E como é esse treino, né? E como é esse treino, exatamente. Então, o ponto é que o seu pós-treino, ele já vai ser o seu pré-treino do dia seguinte. Por isso, e vai até onde a gente estava falando sobre pré-treino, né? Então, tudo que você treinou agora, porque as pessoas só querem saber o que come antes do treino. Mas esse pós-treino, ele já vai servir como o seu pré-treino do dia seguinte. E do outro dia. Então, é o que você fez até o treino, que é muito mais valoroso que o que você fez logo antes do treino. Sem dúvida. Até porque a utilização que você tem de energia em um carboidrato que está estocado, comparado com o carboidrato que você acabou de comer, é maior aqui que está estocado do que o que está na sua corrente sanguínea. Certo. A cada uma molécula de glicose que você tem estocada, você produz 3 ATP. Só para ficar uma coisa clara, não vai ser difícil de entender. O que está na sua corrente sanguínea libera 2 ATPs. Então, assim, você tem 33% a mais de energia com o que está estocado comparado com o que está na sua corrente sanguínea. Boa. Bacana, essa informação é muito boa. Isso é muito importante. Sim. Então, assim, por isso que é muito importante. Isso para você estocar, você precisa pelo menos 5, 6 horas para você estocar no seu músculo e no seu fígado. Então não é, o que eu vou comer 2 horas antes do treino, 1 hora do treino. É importante, isso é importante, o intratreino também é importante. Mas a pessoa não pode esquecer que o pós-treino dela e todas as refeições até o treino dela são muito mais importantes. Sim. Do que a gente cai direto na disciplina. Exato. E aí você. Então, e essas pessoas que comeram um pão de queijo com café com leite? Vai ficar parecendo. Vai ficar com aquele físico parecendo que comeu um pão de queijo. Pessoal, vocês estão entendendo a importância de conhecimento? Porque se você fez, exemplo, se você for treinar 3 horas da tarde e fez um bom almoço 11h30, meio-dia, já é o suficiente. Concorda, Rafa? Exatamente. Eu acho que, pelo menos pra mim, isso funciona exatamente assim. Eu tenho que comer 11 da manhã pra treinar às 3 da tarde. E tenho muita força e sinto que minha resposta de glicogênio é melhor. Eu sinto uma sensibilidade na questão, principalmente a parte de digestão. Não sinto aquele sente o peso, né? Sabe? Já tá bem tranquilo. Mas obviamente, tem muitas coisas que a gente vai pelo feeling também, né? Pelo conhecimento. E já emendando isso, você quer concluir? Tem alguma coisa, Rafa? Você quer concluir disso? Não, basicamente isso mesmo. Então, mas, assim, o intratreino... Então, o importante é fazer uma refeição pré-treino. Sim, que isso tem um peso muito maior do que o intratreino. O intratreino, ele seria a cereja do bolo em alguns casos, que nem a gente tá falando de um cara que treina muito intenso, tem uma dieta específica. Que é o seu caso. Que a gente tá num treino muito intenso, né? Muito intenso. Muito intenso. Muita gente já teria pedido para sair.
Exatamente. Muita gente pediu para parar. E se a gente vai olhar na teoria, que é o que eu falei, não tem benefícios, mas na prática eu garanto que tem diferença. Tá. Pra mim. Legal isso, né? Muito legal. Você vê que tem individualidade. Total. Muitas coisas, né? A gente, por mais que a gente tem que testar na prática para depois a teoria do tempo chegar, né? Exatamente. Mas aí tem para cada contexto. Para ver se a né? teoria justifica aquilo, né? Exatamente. E essas pessoas que desequilibram a sua alimentação tentando suprir um almoço tomando um whey protein. É assim. E a gente sabe que não é 100% errado, né? Não, eu acho que dá tranquilamente para você não fazer isso direto, mas você esporadicamente trocar, você não vai conseguir comer, usar o suplemento como Tipo, é melhor que nada, né? Com certeza. É. Mas desde que você não fique numa refeição, digamos assim, só focando em macronutrientes. Porque, por exemplo, você tá deixando eu te fazer um almoço onde você tá não só deixando de comer a proteína, o carboidrato, mas o mais importante, os vegetais que você tá deixando de comer, as fibras. Isso é extremamente importante em relação à saúde da microbiota intestinal, das questões inflamatórias. Se você vai deixar de fazer uma refeição aqui, certifique-se de que nessa refeição líquida que você vai fazer, que você coloque frutas junto, para que você oferte fitoquímicos, fibras, para que você tenha um benefício e não esteja focando só em caloria, proteína. Que você tenha essa matriz... O benefício dos nutrientes. Porque a gente não pode pensar só em caloria, que é até a questão de dieta flexível, que você está focando em proteína, carbo e gordura. Exato. Cada tipo específico de gordura, de fitoquímico, vai ter um impacto específico no seu metabolismo. É muito além de caloria. Legal. É o que cada nutriente vai causar no seu metabolismo, na sua fisiologia, na questão hormonal. Então vai muito além disso. Mas não teria problema você fazer isso esporadicamente, desde que você esteja pensando na qualidade nutricional. Certo? Certo. Eu acho que é muito caso a caso. Perfeito. Pessoal, é o seguinte, para vocês terem uma ideia, né? Eu já participei dos campeonatos de fisiculturismo durante 23 anos da minha vida. Você está sendo modesto, porque você foi um grande campeão. Sim. Modéstia à parte, você foi um cara de extremo sucesso quando competia. Sim, é verdade. Certo? Verdade. E ainda vai competir de novo e chutar várias bundas ainda. Estaremos presentes. Verdade. Logo mais teremos novidades, né, Renatão? Então, por ser atleta de alto nível durante muitos e muitos anos, parei de competir, a gente se desatualiza, né, Renato? Não, é verdade. A gente fica meio, não é que perdido, pessoal, mas você não tem aquela constância de rotina que é o que o atleta traz na sua maioria do seu dia a dia, do seu tempo. E um belo dia na academia, eu falei, Rafa, eu preciso de ajuda, cara. Porque eu tô fazendo uma dieta que eu acho que é certa pra mim, mas eu não estou vendo mais resultados. E, pessoal, quando a gente fala com a dieta que acha que é certa, a gente tá falando em comer direito. É comer direito, né? Mas comer limpo. Né? Comer limpo, sabe? Então a gente come um arroz, come uma batata doce, come uma mandioca, enfim, todos os nutrientes que a gente sabe da importância que é necessária para uma evolução. Esse equilíbrio de proteínas, carboidratos e gorduras, a gente tem uma base bem sólida em relação a isso, do contrário, não teríamos competido e ganho e atingido determinado teor de baixíssimo teor de gordura corporal. Tem um conhecimento empírico, né? E mesmo assim, chegou um tempo, já vai fazer já alguns meses pra cá, uns 8, 9 meses, que eu não consigo ver mais evolução no meu físico. Eu não consigo nem ganhar massa muscular e nem perder gordura. E conversando com o Rafa, ele falou, cara, vamos sentar lá, vamos conversar. E de verdade, pessoal, tô falando com toda certeza, com, assim, até mesmo um alerta, procure um profissional da área que possa te ajudar. E eu fui no consultório dele, a gente ficou lá quase 2h30 conversando. E muitas coisas que eu achei que estava certo pelo meu conhecimento, é isso que eu tô querendo dizer. As pessoas acham que sabe fazer. Coloca no YouTube, dieta para secar, dieta em 20, 30 dias. Pessoal, como engessar uma perna quebrada? Pra que eu vou Pra que eu vou no ortopedista? Eu vou no YouTube e falo, quebrei a perna, como eu engesso? Tá lá, não vai dar certo. Exatamente. E aí o Rafa me abriu lá o computador dele e uma gama de informações foi exposta na minha cara.
Revelado. Um Revelado. universo revelado, né? E com isso a gente veio fazendo um trabalho, já vai fazer o quê? 2 semanas, né, Rafa? Em 2 semanas eu perdi 3 quilos, Renatão. De gordura. Porque eu tenho Cara, Sem restrição, hein? sem que restrição, legal. uma organização dos Eu alimentos. acho que eu preciso me consultar. Eu acho também. Eu tenho essa certeza, viu? Porque a minha franguice se instaurou aqui no grau. A miquice ficou já encruada no meu ser. Exato. Me consultar com o Rafael, viu? E essa parte aqui eu vou compartilhar com o Renato, porque eu tenho certeza. Quer dizer, eu tenho certeza não. Você imagina. Eu imagino, né? Que ele vai ser categórico tanto quanto eu. E assim, eu sou um cara que gosto de doce. Sim. Eu gosto de doce. Sim. Não, eu sou um atleta, eu não como doces, eu não faço isso. Não, sim, a gente gosta de doce, gosta de sentir bem, gosta de ter uma vida social também. E o Rafa falou, cara, não precisa ser mais cedo dessa forma. Você consegue voltar a ser um atleta de sucesso ou ter um corpo bem desenvolvido novamente. Igual eu ainda tenho um pouco de. Não sei se eu consigo chegar lá, mas estou trabalhando nessa parte psicológica, que é importante. Fundamental, eu diria. Exato, Você só vai quão longe quanto a sua cabeça te levar. exatamente. É isso É mesmo. isso mesmo. E é dia a dia, né? Todos os dias são pequenos ajustes que faz com que você consiga evoluir. E aí o Rafa falou, cara, eu sou nutricionista, tenho essa parte toda de vou te ajudar com isso tudo, fique tranquilo, mas também eu tenho docinhos. É. Rafa, explica pra gente como é que surgiu essa ideia de doces do Nutri, irmãozão. Ó, o que acontece? Que a gente estava falando no início do podcast, em relação à organização ser um dos principais fatores para você ter sucesso a longo prazo de qualquer planejamento. Uhum. Em relação à palatabilidade, também é uma das coisas mais importantes. Porque se você não tiver prazer em fazer a sua dieta, vai chegar uma hora que você vai ficar tão saturado das coisas que você está comendo que você vai querer comer besteira para ter Sim. um prazer na alimentação. Sim, sim. Então, quando a gente começou a desenvolver os produtos, aliás, eu, desde quando comecei a fazer dieta, nos meus 14, 15 anos, eu já fazia doces Que legal. para conseguir compensar e não ser uma coisa monótona da dieta. Boa. Então, há muito tempo eu já desenvolvo produtos para encaixar na minha dieta. Uhum. E aí, a Doces do Nutri, ela surgiu há quase 10 anos atrás, 9 anos atrás, onde em uma Páscoa a gente resolveu fazer uns chocolates com brigadeiro proteico Legal. e começamos a vender para pacientes. Cara, foi uma febre tão grande, todo mundo amou e queria que isso continuasse depois. Uhum. E aí a gente fez só isso na Páscoa, e na Páscoa seguinte a gente fez de novo, foi um puta sucesso, e aí a gente começou a criar produtos. Que legal. Só que assim, qual que é o diferencial do Doces do Nutri em relação aos doces sem açúcar? Legal. É que o nosso não é só sem açúcar. Isso que eu ia te A perguntar gente agora. é extremamente cauteloso na hora do desenvolvimento das tabelas nutricionais para encaixar na dieta. Não adianta nada eu colocar um chocolate sem açúcar para você, porque a caloria ela não vai ser diferente de um chocolate normal. Sim, Ela verdade. não tem açúcar, mas você não vai ter benefício. Às vezes tem mais gordura, né, Rafa? Exato. Uhum. Então, quando a gente desenvolve os produtos, a gente está pensando na quantidade de proteína, na quantidade de carbo, de gordura. Então, a gente tem doces que é baixíssimo carbo, com uma quantidade ok de gordura, não é baixa gordura, mas controlada, Tá. e muita proteína, assim como doces baixíssima gordura, médio carboidrato e alta proteína. O açúcar é sempre zero. Sempre zero. Legal. Só que em ambos os cenários, esse que é o ponto. Quando tem carboidrato, a qualidade do carboidrato é sempre muito bem pensada, baixo índice glicêmico. Quando tem gordura, a gordura é extremamente pensada. Vou te dar um exemplo. Qualquer barrinha de proteína que você vai ver hoje, Nossa senhora. a maioria, elas têm muita gordura saturada. Sim. E aí é onde eu te falei que cada nutriente tem um impacto diferente no seu metabolismo. Aham. Se você se entope de gordura saturada, sua inflamação aumenta. Uhum. As gorduras que a gente usa aqui é basicamente de oleaginosas. Que bacana. Gordura poliinsaturada, monoinsaturada,
gorduras Que boas. o corpo vai absorver de uma maneira positiva. Exatamente. Então tudo é pensado nesse cenário. Certo. Então é uma quantidade calórica diferenciada, é a quantidade de proteína diferenciada, não tem nada de adoçante artificial, não Que tem nada de conservante, aromatizante. Então a gente segue uma linha assim muito clean label, muito Que animal. natural, sabe? Então é realmente assim para ser uma coisa gostosa de você ter na dieta, Claro. para não sofrer, Sim. porque quanto mais você não sofre em fazer dieta, menos você tem vontade de escapar no final de semana. Sim, mas é muito bom mesmo. Rafa, parabéns, viu? Obrigado. Olha, Eu acho que assim, pessoal, a gente está no meio do esporte, convive com pessoas de musculação, fitness, fisiculturismo, atletas de competição, profissionais de educação física, profissionais de nutrição. A gente acaba ficando no meio e a gente esquece um pouco a galera que não tá, e depois a gente acaba falando, putz, mas e quem não tem o acesso a um profissional, né? Então o podcast a gente traz exatamente para isso, para trazer conhecimento, para te dar a oportunidade de conhecer um profissional mostrar uma diferente. alternativa. Exato, e assim, e a gente tá falando aqui de uma pessoa de qualidade, de um profissional com gabarito que gosta de estudar, que faz o que ama, e aqui nunca você vai ver alguém aqui simplesmente porque tem tantos mil seguidores. O importante para mim, como o dono desse podcast, são pessoas que agregam conhecimento e, além de tudo, querem passar o conhecimento. Então o Rafa, além de ser um amigo meu, um cara que está fazendo um trabalho junto, ele pode ajudar muito vocês. Rafa, deixa pra galera. Antes disso, né, Renatão, você quer fazer mais alguma pergunta pro Rafa? Olha, não. Não? Eu tenho, ao mesmo tempo que eu tenho várias perguntas, Uhum. ele já foi de uma utilidade tão grande com as explicações Exato. que ele deu aqui para nós, que eu levei para mim, Eu também. que eu acho que devia fazer um outro episódio com o Rafa. Sim, viu? não, com certeza. O Rafa agora também vai fazer parte do Porque as explicações, os fundamentos, são sempre E é coisas que ficam importante. soltas no ar. Sim. A gente sabe até o ponto da história, mas não sabe o restante. Ele conseguiu emendar e linkar uma coisa na outra que faz todo sentido agora. Exato. Entende? E ainda além da competência dele, esse amor pelo que ele faz é refletido nos produtos. Uhum, com certeza. Perfeito. Agora, principalmente essa questão da nutrição, que se você consegue controlar aquilo que você coloca para dentro da sua boca, você controla muito mais coisas na sua vida sem perceber, por conta da disciplina que isso vai te A trazer. resiliência, né? Como Absurdo, é verdade. sempre o nosso querido Renato deixa uma mensagem para os nossos seguidores, eles adoram isso. Eu quero que você, Rafa, se você consegue pensar em uma mensagem para as pessoas que estão patinando na nutrição, ou até mesmo no dia a dia, nessa questão... Sem sucesso. Que a gente falou de psicologia, de, poxa, eu não estou na fase legal, mas eu queria voltar, eu queria começar, por onde eu começo? Deixa uma mensagem sua, Rafa, de coração, para as pessoas que não conseguem alcançar um objetivo, e aí com a nutrição você consegue dar um norte para ela. A questão é que, assim, o primeiro ponto é que as pessoas esperam ter tudo alinhado para começar. Seja, o treino já tem que estar tudo certo, tem que estar com personal, tem que estar com nutricionista, mas o ponto é, começa aos poucos. Porque uma coisa começa a levar a outra. Exato. Uma coisa leva a outra. Concordo. Então não espera tudo tá perfeito para começar. Começa com o que você tem. Porque a partir do momento que se você não faz nada, você começou a treinar, mas tem a consistência. E se planeje, se você não está acostumado a treinar que seja 3 vezes na semana, mas compromete com esse número mínimo. Às vezes é até difícil a gente comprometer, vou ir todo dia, 5 vezes na semana. Porque às vezes é uma meta tão acima do que você não está fazendo nada, que isso é uma coisa que irreal, se você faz 4, isso te deixa desmotivado. Mas se você se compromete com 3 vezes na semana e você consegue 4, você já é vencedor. O mindset já muda com relação a isso. Então se compromete em fazer 3 vezes na semana, por exemplo, de treino, e automaticamente as outras coisas vão começar a fluir na sua vida. Você vai automaticamente começar a já se alimentar melhor. Então não espera estar tudo encaixado, começa com um pouco, mas começa. Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa puxa a outra, vira uma espiral positiva. Ótimo. Assim como se você tá bem e as coisas começam a dar errado, parece que é uma bola de neve. Concordo. Começa tudo a dar errado. Sim. Mas o oposto também é verdade. Então você vai atraindo as outras coisas também. Então começa dessa forma. Fechou.
Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Fala Bore. Fala, Bore. E eu gostaria de convidar vocês a seguir na rede social, compartilhar, deixe seu like, que é muito importante pra gente, porque esse aqui é o meu, O seu. o nosso Fala, Bore.